dia mais e mais. Você pode dizer isso pra gente nessa manhã? Amém? Vamos buscar o Senhor, meu irmão. Te busco, te procuro, no silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, revela pra mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais e mais e mais e mais e mais. Quero tua face, tua face eu quero ver. Senhor, te quero seguindo dar o alvo eu vou, a coroa onde está, lutando, nada pode me impedir, vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tua face, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa onde está, lutando, nada pode me impedir, vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Agora, todas as irmãs que estão são meus pais também. Todas que são pais já foram aqui. Não, o que ela também faz? Quem é pai? Quem não é pai? Mãe, pai. E quem é pai e mãe? Não, agora são os pais. Sabe que Deus colocou realmente como pai. E nós queremos, antes de voltar para os cânticos e tudo, agradecer a nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos. Às vezes a gente pensa que ser pai está abaixo de ser mãe. Não, a mãe é importante, mas os pais também são importantes. E aí nós vamos pedir a uma criança, vou pedir a Luísa que ore pelos pais. Chega aqui. Já
pensar, aí você não repete. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço para que o Senhor abençoe todos os pais, não só os que estão aqui nessa manhã, mas os pais os pais que não têm Deus no coração, mas também não só eles. Todos os pais, né? Amém. E agora nós vamos passar a leitura aqui. Eu estou meio enrolada hoje, tá? Ver se os pais podem sentar. E nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 127. E aí, de acordo com o que vai aparecer aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia se espera. Só os pais. Inútil vos será levantar uma vitória, repousar tarde, comer os auditores, pois assim dará ele aos seus amados que soam. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos no portão. E aí agora nós vamos ouvir o nosso
Mas difícil é continuar no erro, e vivendo preso no desespero, de ficar pra trás. Não é fácil, né, meus irmãos? As lutas são diárias. Hoje, por exemplo, ainda agora a gente está chegando aqui, cada um foi contando, né? Hoje eu estou pela misericórdia, minha garganta não está boa, meu nariz está entupido, eu estou à base de antibiótico. Mas o que nos sustenta aqui é o Espírito Santo de Deus, é a nossa vontade, é o nosso desejo de louvar a Ele, independente das circunstâncias. Amém? Louvado seja o Senhor, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para te bendizer, como igreja, uma família tua aqui nesse lugar, Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que te render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Já parou para pensar na preciosidade do que você acabou de cantar? Deus me tocou agora nesse momento. O finalzinho dessa estrofe. Você acabou de cantar. Eu não sou apenas teu servo, teu amigo eu me tornei. Você tem noção do tamanho, da grandeza que é você poder dizer que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra, tudo isso, esse mundo maravilhoso que a gente tem, esse ar que a gente respira, a nossa família que a gente tanto ama, esse ser todo-poderoso nos permite chamá-lo de amigo. Você pode cantar mais uma vez essa canção, mas com esse pensamento no teu coração e na tua mente, que não sejam somente palavras, mas seja o teu Espírito Santo falando para o teu Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Perto quero estar, junto aos seus pés, os prazer maior não há
Obrigado por termos a oportunidade de te louvar, Senhor. Sabemos que não somos merecedores de nada do que temos, mas a tua graça nos alcançou. Somos imperfeitos, Senhor. Se a gente for analisar a nossa vida, pouca coisa a gente vai achar de bom. Mas a tua graça nos alcançou. A salvação conhecemos em Cristo Jesus. E queremos ser discípulos seus, Senhor. Como já declaramos essa manhã aqui, queremos ter um coração igual ao teu. Ser espelho das tuas atitudes aqui nesse mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Nos dê sua mão mais uma vez, Senhor. Nos dê o suporte que precisamos para isso, para te pedimos nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Traz-nos a cada dia para mais próximos de ti, Senhor, para que possamos ser espelhos teus aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Mas eu queria te convidar a cantar isso novamente com um propósito. Não feche os teus olhos, não. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. E olha para o irmão que está do teu lado. Diz para ele: eu quero te amar. Eu quero te perdoar e quero te pedir teu perdão, Jefferson. Porque isso também é o mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, pessoal, mas vamos de novo, mais uma vez. 1, 2. Ensina-me a amar o meu. Te amo, irmão. Te amo, a olhar com seus olhos, perdoar o teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu bem. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. A equipe de continua aí. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter o nosso momento de ofertório. E os irmãos vão entregar não só os seus dízimos, as suas ofertas, mas principalmente o seu coração, o seu dia. Às vezes a gente pensa só em entregar dinheiro, mas o nosso Deus, ele não precisa de dinheiro, mas ele quer o seu coração, assim como o meu, assim como o de vocês. Tá? E nós queremos, já antes do ofertório, agradecer a presença dos nossos visitantes e que vocês se sintam bem na nossa casa, como se a casa de Deus realmente fosse sua. Eu sei que é o conhecido do Marquinhos, não? É não? Da Ivana, tá? Eu fiquei olhando assim, não pode ficar para fora. E nós vamos ter o nosso momento de ofertório. E aí, além do nosso, cada irmão que for ofertar, também quando for ofertar, lembrar da campanha da nossa construção. Então, coloque lá no envelope, campanha, que aí nós já saberemos que é da campanha de construção, das nossas obras que nós vamos fazer aqui. Sobre a promessa de te acolher, o fruto que
Quando nós entregamos as nossas vidas, entregamos as nossas ofertas com alegria, nós sentimos Deus operando, mesmo com pouco, mas Deus opera. E que os irmãos comecem, aquele que ainda não está fazendo, comece a ter essa alegria de contribuir com a sua vida e com seus dízimos e ofertas. Nós vamos orar, agradecendo os nossos dízimos, as nossas vidas, e agradecendo pelas ofertas também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por nós estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos porque tu tem feito tantas coisas por nós e nós não podemos nem sabemos como te agradecer, porque são muitas as bênçãos, as maravilhas que tu operas nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo e te pedimos que tu continue com cada servo teu. Aqueles, Senhor Deus, que estão desempregados, aqueles que ainda não estão em condições de contribuir financeiramente, mas que eles possam também sentir que podem contribuir com as suas vidas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, nós vamos ler uma poesia. Vamos prestar atenção, principalmente os pais. Eu não vou declamar, eu vou ler. Hoje quero falar de heróis, de Mirth Matilde. Hoje quero falar de heróis, anônimos heróis, do dia a dia. Batalha maior, equilibrados em andantes, dirigindo aviões, foguetes, submarinos, trens, ônibus, carros de boi, descendo ao abismo das minas, serrando, plantando, colhendo, construindo, varrendo, escrevendo, curando, governando, disputando taças, mostrando aos homens o caminho do céu. Meu herói, teu herói, herói de nós todos e de cada um, contando histórias, ensinando ver horas, sofrendo, lutando, aquecendo na madeira, trocando fraldas, construindo apito de bambu, fazendo upa-upa cavalinho, consertando boneca quebrada, sendo muito da gente, alguém esperando o fim do dia. Hoje quero falar de heróis e não quero chorar. Se a vida é boneca quebrada, meu herói tem a vista cansada, suas mãos fatigadas, não a vão consertar. Hoje quero falar de herói, de um tempo que longe vai. Quando estender com carinho, minha mão, tirei baixinho, beijando outra mão. A bênção, papai. E nós já começamos a agradecer ao nosso Deus pela vida de cada pai. Que vocês realmente sintam-se tendo um cargo e um valor, principalmente um valor privilegiado de Deus, que é ser pai. E nós vamos chamar o nosso pastor, que vai trazer a mensagem, e vamos pedir à irmã. Vamos pedir à irmã Tetê que ore pelo nosso pastor, orando para que Deus o use e que ele também é pai. Eu tinha até falado com a irmã Terezinha que nesses dias, nessas ocasiões, é bom deixar o pastor, quem não sei se é dia das mães, deixar a irmã, o pai falar, ou o nome falar. E se é dia dos pais, uma mulher, uma irmã falar. Mas aí aprove a Deus falar ao nosso pastor. Então que Deus te use como for a sua vontade. Irmã Tetê, por favor.
irmãos, as crianças. Crianças, culto das crianças específico, preparado para vocês. Nosso desejo é que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Vocês vão subir com Mayra, vão subir e vão cultuar ao Senhor. Todas as crianças estão convidadas a subir e o Senhor vai falar aos seus corações, da forma que vocês compreendem. Quanto aos irmãos, eu peço aos irmãos para que estejam em espírito de oração, porque eu quis trazer um louvor que vai ilustrar um pouco a mensagem que eu vou falar aqui nessa manhã, mas é um louvor que eu nunca cantei, tá? Então peço aos irmãos paciência. A minha esposa confiou mais em mim do que eu mesmo. Falei que eu ia passar a música dela. Não, canta no violão. Ele não tá bom, ela teve mais fé em mim que eu mesmo. Então que os irmãos estejam em espírito de oração, porque esse louvor ilustra bem a mensagem que eu vou falar nessa manhã. Grande prova Deus mandou, eu pedi asa cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. E ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário dessa vez, sozinho o filho está, sacrifício de justiça declarar, o seu corpo a sangrar, por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. E ele se entregou, morreu em meu lugar. Glória eu perdoou, que faria pecador. Vem no Calvário, libertou.
Soltei. Hoje, irmãos podem ver, tá calor, tá? Eu estou com essa blusa social aqui, fui ousado, tá? Então, quando os irmãos virem, tá calor e eu estou de blusa social, podem ter certeza que eu estou disposto a suar, irmãos. Suar não é um problema, estou disposto, vim preparado para isso, tá? E hoje, Dia dos Pais, não queria falar somente aos pais, mas a mensagem hoje é para todos. Obrigado, Mal. Deixa eu botar aqui. Obrigado. A mensagem hoje é para todos. Eu queria falar de um pai. Antes, queria contar uma história para os irmãos, para ilustrar um pouco também do que a gente vai falar. Quando eu estava para casar, eu já contei essa história aos jovens, alguns já conhecem essa história. Eu não me lembro porque a gente é repetitivo, tá, irmãos? Eu posso ter já contado essa história em algum momento aqui, mas vou repetir, tá? Quando eu estava para casar, eu e Maria, a gente decidiu casar. Nós já namorávamos há um tempo e a gente estava disposto a casar e nós decidimos. Maria passou no concurso público, eu falei, agora é a hora de casar. Mas eu não tinha trabalho ainda. Eu não trabalhava, eu só estava na fase de estudo. Então eu conversei com meus sogros, falei, olha só, eu e Mayra nós queremos casar, a gente está decidido, Mayra passou no concurso, já é o primeiro passo para a gente seguir. Não trabalho, mas eu me comprometo com vocês, com meu sogro, minha sogra, até o final do ano eu arrumo um trabalho. Eu paro tudo que eu estou fazendo, arrumo um trabalho que a gente quer casar. Meus sogros confiaram em mim, eles me conheciam desde pequeno lá na igreja, confiaram em mim, mas meu sogro falou, tá bom, confio em você. Eu lembro dessas palavras, meu sogro falou, eu confio em você. Eu falei, tá bom, aí eu fui, nossa, todo feliz, falei, meu sogro, minha sogra toparam, a gente vai casar. Fui para casa todo feliz, pimpão, alegre, contente, falei com os meus pais, falei, olha só, pedi mais em casamento. Meus sogros falaram que sim, toparam. Minha mãe ficou com aquela cara assim meio atônita, tentando entender ainda o que estava acontecendo. Peraí, como assim? O meu pai está olhando para mim, sério. Meu pai olhou para mim, olhou no fundo dos meus olhos, ele falou, você está maluco? Ele, com que dinheiro você vai sustentar a sua casa? Com que dinheiro? O que você está pensando? Ele falou, eu não te dou permissão para casar. Ele, dessa forma você não vai casar. Ele, se depender de mim, você não casa. Ele falou, porque você precisa trazer o sustento para sua casa. Ele falou, seus sogros permitiram, mas eu não permito. Dessa casa você não sai casado. Assim. Nossa, irmãos, aqui foi um baque, porque assim, eu estava todo feliz, falei, pô, meus sogros confiaram em mim. A lógica era, meus sogros mais distantes confiaram a filha deles a mim, meus pais, de boa. Não. E no calor da emoção, eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas meu pai está sendo duro demais, por quê? Para que isso tudo? Precisa disso tudo? Eu não esperava aquela reação. E depois de um tempo, meu pai ainda vai me confirmar, falando que aquela foi uma das decisões mais difíceis. Porque eles sabiam o quanto a gente se amava, eles sabiam o quanto a gente estava decidido, o quanto a gente estava disposto, e ainda assim ele teve que virar para mim e falar, meu filho, não, você não vai. Eu sei que aquilo doeu no coração do meu pai, mas aquilo me amadureceu, me fez entender a realidade e a responsabilidade que é um casamento. Não da mesma forma, sobre o texto que nós vamos ler, não foi assim, não foi sob essas circunstâncias, mas gostaria de falar de um homem que também foi provado pelo seu pai. Foi provado pelo próprio Deus. Isso acontece conosco em muitos momentos de nossas vidas, irmãos. Nós somos provados em muitos momentos pelo maior Pai de todos. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, sobre o Pai que nos põe à prova. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 14. Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 14. Podemos? Gênesis 1, 14 diz o seguinte: depois dessas coisas,
provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão, versículo 5, disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor Deus, te peço, fale aos meus irmãos, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que teu Espírito venha convencer de todo o pecado, de todo o juízo, Senhor, que possamos nos render totalmente a Ti. É o que eu te peço, pelo santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão ver aí, os irmãos leram, que o início do versículo começa com depois dessas coisas. Mas depois de que coisas? Tá? A gente precisa voltar um pouquinho e ler. Abraão estava vindo de um período de paz, de período de tranquilidade. Abraão tinha se estabelecido ali na cidade de Berseba, e Isaque, o filho da promessa, o filho amado, já era um rapaz, estava crescido. Abraão estava ali, de uma certa forma, já estabelecido. Abraão estava em disputa, vamos colocar assim, com Abimeleque, que era o rei do local ali, onde tinha um poço. E os homens, os servos de Abimeleque tinham tomado o poço, e Abraão entrou numa discussão ali, fez uma aliança com Abimeleque e ele conseguiu, então, o poço. Então Abraão estava tranquilo, ele tinha cavado o poço, ele tinha plantado ali algumas árvores. O próprio texto vai dizer que ele peregrinou por ali por muitos dias. Abraão estava no período de paz, tudo encaminhado, irmãos, tudo bonitinho. O filho da promessa estava nos braços de Abraão. Oh, que maravilha! O filho, a descendência dele. A terra estava sob os pés. Abraão estava prosperando, tudo maravilha. Abraão tinha paz com seus vizinhos, e ali ele habitou tranquilamente, tudo encaminhando. Imagina que na cabeça de Abraão ele, está tudo encaminhando. O filho da promessa está aqui, já é um milagre. E a terra está aqui. Já tenho uma terra, estou prosperando, tenho paz, tranquilo. Agora só da sequência aí que a promessa de Deus vai acontecer. E foi exatamente nesse momento onde está tudo tranquilo, tudo se encaminhando, no momento mais alto do descanso de Abraão, que Deus vai prová-lo. E Deus vai provar Abraão não é no momento de dificuldade, não é no momento de pobreza, não é no momento onde Abraão está no fundo do poço. Deus vai provar Abraão na bonança, quando tudo parecia já encaminhado, tudo parecia já perfeito. E adiante dessa prova de Abraão, o texto que nós lemos, que eu consigo enxergar 3 posturas de Abraão diante da prova, diante de provas que nós passamos.
3 posturas que nós podemos aprender com Abraão. A primeira postura é a certeza de que é Deus quem está nos provando. Essa é a primeira postura que a gente consegue observar em Abraão, diante da prova. A segunda postura, diante da prova, é obediência. Obediência imediata, ainda que isso nos custe. Ainda que seja doloroso. Obediência. E a terceira postura que eu consigo enxergar aqui em Abraão é uma fé. Mas não uma fé que baseada nele. É uma fé que é capaz de raciocinar não a partir do que ele vê, não a partir do que ele sente. É uma fé que consegue raciocinar a partir de quem Deus é. Essa fé de Abraão, ele raciocina a partir do caráter de Deus, sobre quem Deus é. E nós vamos falar sobre isso, exatamente isso. No início aí, o autor começa com provou Deus a Abraão. Aí no versículo 1. E essa informação que o autor traz já tira da gente qualquer leitura que a gente pode ter de um Deus sanguinário. Porque o autor está deixando claro que isso é uma prova. Assim tal qual no preâmbulo de Jó, onde o autor explica exatamente todo o cenário para que você entenda a história de Jó, aqui é a mesma coisa. No primeiro versículo o autor já está dando um preâmbulo. Olha, isso é uma prova, hein? Calma, que a história é bem chocante, mas é uma prova. Mas o interessante é que a gente sabe que é uma prova. O autor que está escrevendo, ele conhece todo o panorama da história. Ele sabe que é uma prova. A gente conhece a história. A gente sabe que é uma prova. Mas no meio da prova, a pergunta que a gente precisa fazer é: Abraão sabia que era uma prova? Quando Deus dá a ordem para ele sabia que ele estava diante de uma prova? Que aquilo era uma prova de Deus ou que ele teria que ir realmente até o fim? Ele sabia disso? Óbvio que não, irmãos. Abraão não sabia que aquilo era uma prova. Até porque Abraão saber que ele está passando por uma prova automaticamente invalida a prova. Porque ele iria cumprir tudo como um rito, ele estaria seguindo um roteiro. Ele não estaria cumprindo por fé. Ele estaria cumprindo justamente porque ele sabe que é uma prova. Olha, Deus está me provando, é uma pegadinha. Então ele não seguiria com fé. É óbvio que Abraão não sabia que era uma prova. Mas o que torna fantástico a atitude de Abraão é exatamente ele não saber aquilo que vai acontecer. Mas ele tinha certeza de quem é que tinha enviado. Ele não tinha a menor ideia de que aquilo era uma prova, mas ele sabia quem foi que o ordenou. Quem foi que mandou ele passar diante dessas coisas. E quando a gente continua a leitura, lá no versículo 2, a gente vai ver que Deus, na sua ordem, é categórico. Parece meio que espremer Abraão. Porque Deus inicia não poupando Abraão de qualquer peso das palavras. Porque ele poderia simplesmente ter parado no teu filho. Vai lá e busca teu filho. Isso já seria pesado. Porque um homem de mais de 100 anos, praticamente, que não tinha a menor ideia de que poderia ainda ter um filho, é dado a ele, através de um milagre, a possibilidade de ter um filho. Deus pedir para ele chamar o seu filho, já seria demais. E Deus vai apertando: Abraão, teu filho, ou seja, vai lá e busca a tua descendência, teu único filho. Vai lá e busca aquele que é a promessa, Isaque. Vai lá